Chega mais, nação, vamos aqui para a coletiva do técnico Felipe Luiz, a preparação para Flamengo e Bayern de Munique. Ele falou sobre o confronto, vamos aqui analisar, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações, deixe os créditos ao canal da Flamengo TV, link na descrição. Vamos lá para a coletiva do técnico Felipe Luiz. Let's start, show your hands. Rafael and Greg, they are... A possibilidade tendo 3 zagueiros desse nível, quarto e com o João e o quinto também o Cleiton, são grandes zagueiros, então ter especialmente 3 zagueiros de altíssimo nível como são Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, sempre te abre a possibilidade, esse leque, né, de você poder jogar com 3 zagueiros, que mudam muitas dinâmicas na fase defensiva, mas na fase ofensiva muitas das vezes a gente se converte em 3-4-3, 3-5-2, dependendo do jogo e do que o adversário pede, então não mudaria tanto, né? Mas vamos deixar em aberto aí para a gente escolher amanhã. Felipe aqui, boa noite, Thiago Lima do GE. Felipe, pergunta básica, você já definiu a escalação na sua cabeça? E se você já passou a escalação para os jogadores? Obrigado. Já decidi a escalação, já sei, e eles não. Simples assim. Aqui atrás, Felipe. Onde? Aqui no fundo, Felipe, nas câmeras. Monique Danello, TNT Esportes. Curiosamente, essa semana, resgataram um trechinho de uma entrevista que você deu para a gente há alguns anos, em 2011, quando você ainda era jogador e o Santos ia enfrentar o Barcelona na final do Mundial. E naquela ocasião, quando você foi questionado sobre a forma, né, do Santos jogar naquele jogo, você fala que se o Santos fosse para cima do Barça, que poderia tomar 5, né, naquele jogo. Eu sei que são equipes completamente diferentes, né? Agora é o Flamengo, é o Bayern, mas eu queria te perguntar além. Eu queria saber, na tua visão, o quanto o futebol mudou ao longo desses anos e que faz com que hoje o Flamengo possa entrar nesse jogo de amanhã em condições de ser um Flamengo que propõe jogo, que agride e que pode jogar de igual para igual com equipes como o Chelsea e também o Bayern. Obrigada. Bom, o futebol mudou muito, né? Muito. Claro que quando eu falei aquilo em 2011, muito fácil, foi muito fácil falar da posição que eu estava e acabou dando certo. Poderia ter acontecido uma história completamente diferente, né? Dando certo pelo que eu falei, não pro Santos, né, no caso, mas eu não comparo nenhum time até hoje que eu joguei com aquele Barça do Messi, né? O Barça do Guardiola e do Messi. Aquilo lá para mim era um time absurdo que entrava no campo e o único objetivo era não tomar goleada para os outros, era mais ou menos isso. Então, os tempos mudaram, os treinadores mudaram, os jogadores mudaram, as redes sociais mudaram o comportamento dos jogadores, também dos torcedores. Então, estamos ainda nesse período de transformação do futebol, mas que houve uma evolução muito grande tática desde então. E a gente vê o difícil que é, né, jogar contra qualquer time, hoje já seja os europeus, os gigantes europeus jogar contra a gente, como também a gente disputar um jogo na Libertadores, a dificuldade que isso sempre traz pelo igualado que está a parte competitiva do futebol. Então, como eu falei também nas outras entrevistas, o Flamengo tem uma forma de jogar, tem um DNA, como, né, o torcedor gosta de chamar, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar e a gente não abre mão disso. Eu, pelo menos, a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu estou, como treinador do profissional do Flamengo e também da base, que esse é o jeito do Flamengo jogar. Depois, a qualidade do adversário, o jeito que eles se impõem no campo vai determinar em que altura ou que território vamos jogar dentro do terreno de jogo. E aí, vamos ver o que vai acontecer, mas, na verdade, a gente não abre mão das nossas filosofias. Felipe, aqui, em cima disso também, o Bruno Henrique disse que, pela forma do Bayern jogar, dessa forma de marcação alta, de tentar ter um controle da bola, a velocidade pode ser o caminho para o Flamengo. Fazer os zagueiros do Bayern correrem para trás. Você acha também que o caminho está por aí, na velocidade, na intensidade, e se isso vai ser fundamental para você montar a sua equipe para o jogo de amanhã? A pergunta, assim,
entendo o que o Bruno falou, entendo a tua pergunta, mas a forma que a equipe vai jogar depende muito da forma que o adversário nos vai defender, né? O Bayern, a gente já sabe muito da pressão esmagadora que eles tentam fazer no campo, uma pressão muitas das vezes até individualizada, perseguições no campo, e um time muito bem organizado dentro dessa pressão homem a homem, na qual é difícil, né? Porque quando você vê, muitas vezes a gente vê um time marcando de uma maneira individual, a gente vê uma desorganização porque se perdem muito as posições, mas no caso do Bayern é um time extremamente organizado, com a pressão alta muito clara os gatilhos que eles têm para pressionar. Então eu acredito que sim, precisamos de velocidade, mas também precisamos ter a bola. Então não podemos só achar que nós vamos jogar nas costas do zagueiro e vamos ganhar na velocidade, porque isso não funciona assim. Os zagueiros do Bayern de Munique, se estão no Bayern de Munique, porque sabem controlar a profundidade, sabem defender esse tipo de jogada. E por isso que eu falo que nós temos que ser o Flamengo. E às vezes a jogada vai pedir velocidade, outras não. Hi. Monserrat, former sportist in Nigeria. 6 matches so far at this particular venue, and 1 win recorded, which was against your next opponent, which was for your next opponent, Bayern Munich. So is this a kind of prayer on your team, and how do you plan to approach the game? I'm sorry, can you repeat the question? Sorry. 6 matches have been played so far at this pitch. This pitch. Yeah, and we've recorded just 1 win, which was for Bayern Munich, who you are facing next. So is this a kind of prayer on your team, and how do you plan to approach this game? Well, you mean this pitch here, this stadium? 6. Okay, 6 games here in this stadium. Okay, but I was there, and the pitch was amazing. Tudo foi empate. Tudo foi empate, só uma vitória. Okay. E quem ganhou? O Bayern. Okay. So no, but I was there on the pitch now, and the grass is amazing. The stadium is so beautiful. Well, we know where we are and how they take care of things here in America, so they know how to sell the product, and it's amazing stadium. It's an honor to play this kind of games here, and for Bayern, they know already how to play here because they already played. No, but we are also used to playing a lot of different stadiums and a lot of different kind of grass, and we are ready to face this amazing challenge we have in front of us. And Bayern is one of the biggest teams in the world, and we have to be in our best day to try to win the game. Felipe, João Guilherme, Flamengo TV, você e o Kompany são os 2 técnicos mais jovens dessa Copa do Mundo de Clubes, né? Isso é uma informação legal. E vocês são contemporâneos, mas pelo que eu pesquisei, vocês nunca se enfrentaram dentro de campo, né? E agora vão fazer esse primeiro duelo como treinadores, vocês que estão iniciando a carreira. Qual é a expectativa para esse duelo tático? E existem semelhanças, pelo que você observa, do Kompany treinador com o Felipe Luiz treinador? Eu acho que não. Assim, cada um tem a sua forma de liderar, tem a sua forma de ser, e no final nós treinadores transmitimos diariamente, né, a nossa filosofia para os jogadores, eles irem entendendo a nossa forma não só do jogo, não só tática, sino a nossa forma de vida, e isso a gente vai transmitindo no dia a dia, nosso comportamento. E ele tem o dele, eu tenho o meu, eu nunca joguei com ele, não conheço, mas sei da carreira dele, da grande pessoa, do caráter que ele tem. E taticamente eu posso te dizer assim, que eu estudei muito o time dele, porque já no Burnley do ano passado tinha coisas muito interessantes dele jogando, e esse ano, principalmente no começo do ano, no começo dele no Bayern, eu assisti vários jogos, porque tem ideias e conceitos interessantes, como eu já falei para vocês, eu tento sempre copiar e pegar coisa dos melhores, e o Bayern foi uma referência para nós, treinadores copiadores, de coisas que eles fizeram muito interessantes esse ano, né? Então, eu tive a oportunidade de assistir muitos jogos dele, especialmente no começo da temporada. É um time que está muito bem assimilado esse modelo de jogo pelos jogadores, e sem nenhuma dúvida é um dos adversários mais poderosos que poderíamos enfrentar. E esse tipo de enfrentamento, esse tipo de duelo é o que todo jogador, todo treinador gosta de jogar.
e gosta de enfrentar. Então, estamos, como eu falei, um privilégio muito grande de poder estar participando dessa competição tão bem organizada, tão especial, e poder disputar esse tipo de jogos aí. Então, é um privilégio grande. Felipe, tudo bem? Júlio aqui, do Júlio Gomes, o All Band. Felipe, a gente sempre fala muito no Brasil, e especulou-se tanto nos últimos anos, sobre como seria o time tal jogando uma Champions League, ou jogando o campeonato inglês. Agora o Flamengo está inserido numa Champions League ali, né? Tem Bayern, eventualmente um Paris Saint-Germain, um Real Madrid, se for passando, se eles forem passando também. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre o Flamengo estar nessa Champions League, e se quando você olha para o teu vestiário, você vê um time de Champions League, com os jogadores que você tem. É o debate eterno que, desde que eu cheguei no Flamengo em 2019, sempre nos programas de televisão, né, que sempre se fala, o Flamengo ganharia a Premier League, nunca vai jogar a Premier League, nunca vai jogar a Champions League. Está jogando o Mundial de Clubes, onde tem um enfrentamento contra esses times que jogam a Champions League num contexto completamente diferente. Não jogamos na casa deles, eles não jogam na nossa, o clima é diferente, o gramado é diferente, é tudo diferente. Então, eu evito sempre as comparações e as discussões que não levam absolutamente nada. Eu acho que não tem sentido eu falar se o meu time disputaria a Champions League ou não, né? Mas o que eu sim posso falar é que tem muitos jogadores do meu time que sim disputaram a Champions League, e são jogadores de seleções, né, seleção tanto brasileira, tivemos 5 na última convocação, temos de outras seleções também, equatoriana, uruguaia, e tem um time altamente qualificado, que dentro das nossas capacidades eu acredito sim, com muita convicção de que nossos jogadores são capazes de fazer frente a esse Bayern de Munique, com todo o respeito ao time deles, mas podemos sim fazer frente e fazer um grande jogo e como eu falei, vamos ter chances de poder fazer um grande jogo para tentar passar. Esse é o nosso único objetivo que passa na minha cabeça amanhã. Felipe, por aquí te voy a pedir uno en español, por favor, y además que para Globovisión y Ranking en Venezuela, donde has estado muchas veces. Spanish, sorry. Sorry? We just don't have the translation into Spanish. You can ask, but he can answer in Portuguese or English. Okay. Yeah, Ele fala espanhol. but we don't have translation. Okay, no problem. Yeah. Bueno, la pregunta es, antes hablaste del espíritu, sobre todo del fútbol, ¿no? De antes, pero que ha cambiado mucho, ha cambiado las redes, ha cambiado el fútbol también. Pero el espíritu del jugador brasilero no ha cambiado, ni del fútbol brasilero, ¿no? ¿Puede ser eso determinante para el partido de mañana? Ese espíritu distinto, la habilidad del jugador brasilero. Português? Como você prefere, português ou inglês? Ou inglês. Tá. Não. Tá. Ok. O jogador brasileiro é um jogador, primeiro, muito competitivo. É um jogador que está muito adaptado a uma pressão externa extrema, né? Tanto da imprensa como principalmente do torcedor. São praticamente todos os clubes que disputam a Série A que tem uma torcida exigente, que vaia, que faz cobrança se não ganha. Então o jogador que chega nesse nível que chegaram hoje, eles tiveram que passar por muitas fases da carreira deles, onde eles foram muito cobrados, até mais, e foram além das expectativas, cobrado além das expectativas que se criaram neles. Então isso levou a todo tipo do jogador brasileiro a ser altamente competitivo em todas as competições que se disputam, né? Muitas vezes vemos nas competições sul-americanas os favoritos não ganharem, justamente por isso, pelo nível de competitividade que existe nessas competições, que primeiro sempre se falavam dos argentinos, que eram muito competitivos, mas hoje o brasileiro está nesse nível. E vimos nesse campeonato a dificuldade que conseguimos impor, né? Claro que depois a qualidade, ela dentro do campo, ela manda, né? O território que você vai jogar, se você não tem tanta qualidade, você não consegue jogar no campo do adversário durante muito tempo. Mas não tenho dúvida que a força, a mentalidade que esse jogador brasileiro criou durante todos esses anos faz com que sejamos tão a gente pode igualar essa diferença de qualidade às vezes na competitividade extrema. Por quê? Porque para o europeu ganhar esse campeonato aqui também não vai mudar a vida deles, mas para um sul-americano, para um outro time, com certeza mudaria as nossas vidas se ganhasse um campeonato assim. Pode falar.
Pode falar. Pode falar. Agora sim. Está com mau contato. Richard Souza da TV Globo. Felipe, numa das respostas anteriores, enquanto você fala... Então vamos para o Mauro César aqui, depois voltamos aí, tá? Vamos lá, Mauro. Is the audio working? Yeah? The second microphone here. Doesn't work too. No. Yeah. So, no, it's not It works. working. It works. Back. Yeah. Felipe, você já falou da importância, né, de ter a posse de bola. Como você prepara seu time para um cenário que é possível, em que o Bayern impeça que o Flamengo tenha a bola e ele tenha um controle do jogo pela posse? Como treinar a equipe para esse eventual cenário? Ok, eu sempre tento dar soluções para os jogadores em função de como o adversário pressiona a nossa equipe, né? Existem adversários que pressionam com um atacante, outros que pressionam com dois, outros que não pressionam. Então sempre tento criar essas soluções. O Bayern é uma das pressões mais agressivas, mais fortes, né, individuais. Então nós vamos depender muito também da nossa qualidade individual do jogador, de tirar o adversário da frente por uma vantagem qualitativa que ele possa ter dentro do campo. E existem alguns recursos ou mecanismos para tentar sair dessa pressão, porque se realmente eles individualizarem como eles vêm fazendo durante a temporada, deixarão outro tipo de espaço para a gente poder atacar. Então, basicamente, eu tento indicar para os jogadores os espaços e as soluções que eles podem ter, e depois, dentro do campo, eles têm que tomar as decisões e identificar esses espaços que são deixados pelo adversário. Agora sim, Felipe, boa noite, Richard Souza, TV Globo. Em uma das respostas anteriores, você falava de velocidade, intensidade e, ao mesmo tempo, ali de posse e controle de bola. E aí me veio na cabeça o Arrascaeta. Gostaria de te perguntar sobre o nível físico do Arrascaeta. Ele te entrega hoje essa intensidade e essa velocidade? Falar nisso necessariamente não exclui o Arrascaeta? É possível ter isso com ele em campo? É possível ter ele, é possível não ter ele. Temos um elenco com jogadores muito polivalentes que podem jogar em várias posições diferentes, que podem nos dar características e situações diferentes para o jogo que precisa. O Arrascaeta está apto, nos dá, até agora, vem crescendo cada jogo e nos vem dando muito trabalho, muito sacrifício, e depois a qualidade dele é inquestionável. Então, está disputando por uma vaga no time do mesmo jeito que todos os outros. Felipe, aqui, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Antes de começar a competição, né, o Boto falou, você chegou a falar também, os jogadores falaram que seria interessante essa competição para ver o nível o patamar que esse time do Flamengo está, o nível de competitividade. Agora já passou a primeira fase da competição, vocês já tiveram enfrentamentos com diferentes escolas, já viram também enfrentamentos de diferentes escolas nessa competição. Eu queria saber de você, se você já sabe hoje que patamar, né, esse time do Flamengo está. E olhando assim para o Bayern de Munique, se o Flamengo olha de frente para frente, se divide favoritismo ou se o favoritismo está para o lado de lá? Não, eu sempre soube o patamar que o nosso time está, porque primeiro joguei com a maioria desses meus ex-companheiros, né? Joguei com eles, com a maioria dos jogadores que estão no elenco, competi com eles durante muitos anos. E vejo eles competirem diariamente nos treinos e também nos jogos. É claro que esse tipo de enfrentamento contra times europeus, valendo alguma coisa, só se dará nesses jogos assim do Mundial, porque por mais que a gente possa fazer um amistoso numa pré-temporada, nunca é com o mesmo nível de intensidade, de competitividade. Mas eu sei o nível, claro que eu sei o nível que nós temos. E eu repito a mesma coisa que falei na última pergunta. Existem times que estão numa elite. O Bayern é um desses times que estão na elite. E a qualidade individual desses jogadores, desses 8, 10, 12 times aí da elite, ela supera todas as outras. Isso quer dizer que individualmente, sim, podem ser melhores que nós. Coletivamente, aí é o que vai marcar, né? Quem é a melhor equipe, não o melhor individual. Felipe, eu ia te perguntar sobre Danilo e Alexandre terem jogado pelo Porto contra o Bayern, mas isso foi 10 anos atrás. Eu ia te perguntar que importância tem isso. Vou colocar só por você saber. Eu fiz praticamente todas as entrevistas aqui nessa sala, Xabi Alonso, Company,
nenhuma foi tão tática quanto a sua. Você acha que esse jogo é o mais tático até agora desse campeonato mundial? Desculpa só, o que o Alexandre e o Danilo, o que... Não, o Alexandre ganhou. O Alexandre e o Danilo ganharam do Bayern em 2015. Tá. Eles jogaram contra o Bayern. Isso ajuda mais dentro de campo ou no vestiário? Agora eu entendi. Eu não estava entendendo. Eu também joguei contra o Bayern. PVC não viu, PVC? Eliminamos o Bayern, sim, na semifinal. Ganhamos na ida e perdemos na volta. Mas... E o que você falou depois que já fugiu? Do duelo tático. Não, então, assim, eu procuro sempre estudar muito. A parte tática é uma coisa que... as soluções que existem dentro do jogo é uma coisa que sempre me gerou muita curiosidade quando eu já era jogador e que traçam o meu caminho agora, né, no dia a dia. É tático até certo ponto. Dentro do jogo existe um certo momento do caos que se perdem, né, essas partes táticas, e aí o jogador ele depende dele mesmo, mas não tenho dúvida que vai ser um enfrentamento muito tático em partes, mas em todas as partes, tanto na fase ofensiva como na fase defensiva. Tem um time muito poderoso do outro lado que vamos ter que estar taticamente perfeitos para poder anulá-los. Coach Jane Francis from Nigeria. You've played across various continents. You've played Esperance Tunis from Africa, LAFC from North America, Chelsea from Europe, and I'm wondering which were your toughest opponents as you're about to play also in a European team. Which of these clubs would you consider your toughest opponents, despite the result, the outcome of the games? Okay, from the last past game? From the group games. Okay. Yeah. Well, I think always the teams are more difficult to play are the teams which have the players with more quality. So Chelsea and have a lot of quality on the players. So which is really difficult because they never lose the ball. Even if you press them, they know how to control the ball. It's really difficult to take the ball away from them, and especially tactical level from Maresca, it's really high. So for me, it was the toughest until now. Vou fazer a pergunta em inglês. Sou Kevin Antonio de Puerto Rico. I had a question. You spoke about tactics, you spoke about players, you spoke about systems, pass, and the players you respect, and other teams. But one of the things that hasn't come up is nature. Today, a game was suspended. Bayern wasn't able to travel. How do you prepare for the possibilities that different storms or nature can bring? Como você quiser, português ou inglês? Pode ser português, pode ser. Se você... Ok. Sinceramente, é uma coisa que nunca nos preocupou. O clima, os fenômenos naturais aí da natureza nunca nos preocuparam. No Brasil, não lembro de ter um jogo cancelado. Na Supercopa choveu muito e parou o jogo durante 30 minutos, 40 minutos. Mas é uma coisa que acontece muito raramente, então assim, é uma coisa que realmente é nova pra gente. Aconteceu nos treinamentos, agora também tivemos que interromper o treinamento na metade do treino, bem no começo do treino. Mas não preparamos o jogo em função do clima, preparamos o jogo em função do adversário que vem pela frente, e se o jogo tiver que parar, azar. Ou sorte, né? Depende do momento, mas o que queremos é que o jogo seja limpo, que os protagonistas sejam os jogadores, que não tenha chuva, ou que tenha chuva, mas que não pare o jogo e que vençam melhor. Tá aí, nação, então, Felipe Luiz falando sobre a partida, hein? Bayern de Munique, Flamengo e Bayern de Munique. E aí, qual é o seu palpite? Já deixa nos comentários, deixa a sua opinião. Eu deixo meu palpite aqui. Pra mim vai dar Flamengo 1, Bayern 0. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo.